Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o Senhor nos envia no dia de hoje. E pode ter certeza que essa palavra vai falar com você, pois a palavra do Senhor nunca volta vazia, ela tem um endereço certo para encontrar. Então, que você possa ficar aqui, ouvir essa reflexão, ouvir essa palavra poderosa, se alimentar da palavra de Deus, pois a palavra é alimento para o nosso espírito. E nós necessitamos alimentar o nosso espírito como a gente alimenta o nosso corpo. E que você já possa curtir, comentar e compartilhar, né? Ajudar o canal a crescer e se espalhar para mais e mais pessoas também. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, amém? Devocional se encontra aqui no livro de 1 Samuel, o capítulo 16 e o versículo 7, que vai dizer assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui Deus está falando para Samuel que ele não vê o que está por fora, ele não vê as características físicas, a beleza humana, ele vê o que está no coração, né? Aqui Deus está falando para Samuel, esse versículo, porque ele foi até a casa de Jessé para ungir um rei de Israel. Então começaram a aparecer ali os filhos de Jessé, né? 7 filhos de Jessé apareceram ali diante de Samuel para que ele escolhesse um rei de Israel. E o primeiro tinha uma aparência física muito bonita, um porte físico muito bonito, tinha uma aparência, uma presença de rei. Então ele já olhou ali só a aparência do homem, daquele rapaz, ele não via o que estava no coração dele, mas Deus o rejeitou, porque ele não tinha um bom coração. E assim foi com todos os outros irmãos. Daí ele perguntou se tinha mais alguém, mais algum filho, e Jessé disse que tinha um mais moço, né, que estava no campo cuidando das suas ovelhas. Então ele falou para chamá-lo e que eles só iriam sentar para comer quando esse jovem viesse, que é o Davi, né, o jovem Davi. Então quando Davi chegou, Deus falou para ele: é esse aí. Ele ainda era muito jovem, né, muito pequeno, ainda ele não tinha ainda o seu corpo formado como homem, mas Deus o escolheu e o ungiu rei de Israel, porque Deus viu o que estava no coração de Davi. Deus, ele não enxerga só a aparência física, ele sabe o que está no nosso coração, ele sabe do nosso intento. Ele viu que Davi não ia se ensoberbecer, que Davi não ia se achar o bonzão só porque ele estava sendo ungido rei. Tanto que quando ele foi ungido rei, ele passou muitos e muitos e muitos anos para poder assumir o seu cargo, para realmente tomar posse, né, do seu reinado. Ele passou muitos e muitos anos e durante esse tempo ele foi sendo preparado com as batalhas e as lutas da vida, né, que ocorriam durante todo esse tempo. Então Deus escolheu Davi por isso. Se fosse outro, iria querer tomar o lugar, já iria querer assumir o reinado na mesma hora, né? Mas não era dessa forma que Deus queria. Ele ocupou o seu lugar no tempo e na hora certa que Deus determinou. Então Deus conhece o que está no nosso coração. Deus não vê a aparência do ser humano, ele vê o que está aqui guardado, a intenção que nós temos com relação às coisas. Às vezes tem muitas pessoas que têm uma boa aparência, que aparenta ser uma ótima pessoa, mas o seu coração é um coração enganador, um coração que maquina e planeja o mal, um coração que deseja o mal das pessoas. Então Deus vê, Deus sabe o que está no coração de cada ser humano. Então nós podemos enganar as pessoas com uma boa aparência, né, com uma boa estatura,
mas a Deus ninguém engana, pois Ele vê os nossos pensamentos, Ele vê o que a gente planeja, o que a gente quer, o que a gente deseja. Então, nós não podemos nos esconder de Deus, né? Podemos nos esconder das pessoas, podemos nos esconder dos homens, mas de Deus nunca poderemos esconder, principalmente o que está aqui, guardado na nossa mente e no nosso coração. E aqui é uma palavra de encorajamento também para muitas pessoas que se acham incapazes, pessoas que não acham capazes de fazer nada, de muitas vezes levar a palavra ou cantar ou fazer algo que acha que para ela é impossível, é difícil. Pode ter certeza que se for da vontade de Deus, Ele vai lhe capacitar. Por mais que você não tenha capacidade nenhuma, é Ele quem capacita, Ele que escolhe os desprezíveis, Ele que escolhe as pessoas que são desprezadas pela humanidade e Ele as levanta. Na palavra que fala na Bíblia, que Ele escolheu várias pessoas dessa forma, né? Ele escolheu Moisés para liderar uma grande multidão, para liderar a nação de Israel. E Moisés não se achava preparado para isso. Ele não se achava digno de ter essa grande missão. Ele dizia que ele não sabia falar bem, mas Deus mesmo assim o escolheu, porque Deus escolhe pessoas que reconhecem as suas falhas, que reconhecem que são falhas e pecadoras, não essas pessoas que se acham autossuficientes e que dizem: "Ah, se Deus me escolheu é porque eu sou bom, porque eu sou perfeito e porque eu dou conta do recado". Não, Deus escolhe aquelas pessoas que reconhecem que são falhas, que são pecadoras e que só estão ali pela misericórdia de Deus, que só estão ali porque Deus as chamou e as capacitou para uma grande missão e para o chamado que Deus quer para a vida delas. Então é dessa forma que Deus nos enxerga. Ele reconhece quando a gente tem humildade, quando a gente tem um coração quebrantado diante de Deus. Foi assim com Moisés, foi assim com Davi também, foi assim com Jeremias, né? Muitos profetas que se achavam incapazes, mas Deus os chamou, os levantou e através deles Deus fez grandes obras. Por que Deus chama pessoas dessa forma? Porque para que essas pessoas não venham se engrandecer e se acharem melhores do que as outras, para que essas pessoas não venham se achar as boas, né? De dizer: não, se Deus me chamou é porque eu posso, porque eu faço, porque eu sou o melhor naquilo que eu faço. Não, Deus chama porque essas pessoas reconhecem que são falhas e que se não for Deus as guiando, se não for Deus as conduzindo, elas não farão nada, né? Então Deus escolhe os que se sentem incapacitados, porque quem capacita é Ele. Ele é que dá a revelação, Ele é quem conduz o caminho para que todos nós possamos fazer o que Ele quer de nós, né? Então, se você se sente incapaz, improvável, desprezado, lembre-se que para Deus você é uma pessoa abençoada, que Ele pode te capacitar e te levantar para fazer uma grande obra, porque Deus escolhe as pessoas humildes de coração, Deus escolhe pessoas que se acham improváveis, né? A gente vê hoje em dia mesmo, né? Ele levanta milhares e milhares de pessoas que se achavam improváveis para estar ocupando tal cargo e Deus as levanta e as capacita, porque a capacidade vem de Deus, amém? Então, o que a gente tem que ter, o que a gente aprende? A gente tem que ter humildade e reconhecer que tudo é de Deus, que tudo é dele, por ele e para ele. Não se ensoberbecer, não estar com ego, com orgulho lá em cima, se achando o melhor só porque Deus usa em alguma coisa. Não, nós somos falhos, imperfeitos, igual todo mundo. A gente erra, a gente falha. Então é esse coração que Deus quer de nós. Deus quer um coração quebrantado, arrependido e reconhecedor de suas falhas. Deus não vai levantar pessoas soberbas que se acham as boas, que se acham as tais e que só elas que fazem o bom, que fazem o certo. Não, Deus não levanta essas pessoas, porque essas pessoas
elas se acham tanto que elas só usam o nome de Deus, mas elas não são usadas por Deus. Infelizmente, elas só usam o nome de Deus para se promover, porque hoje em dia está na moda, né? Usar o nome de Deus para fazer qualquer coisa e dizer que está sendo usado por Deus. Hoje o mundo está sendo muito enganado. Muitas pessoas estão sendo enganadas pelo um falso evangelho, por falsos profetas que se levantam aí no mundo, porque essas pessoas são arrogantes e soberbas, elas se acham autossuficientes, elas se acham que são usadas por Deus, mas infelizmente não são, porque elas não reconhecem que são falhas, elas não reconhecem quando erram. Quando alguém vai a repreender, dizer que ela não está fazendo certo, elas não reconhecem isso, elas vestem aquela capa de orgulho e dizem que estão certas porque elas são usadas por Deus. Então elas não aceitam críticas, elas não aceitam ser repreendidas por ninguém, até por pessoas que já estão aí na caminhada cristã, que têm intimidade com Deus, mas elas não aceitam. Infelizmente, essas pessoas não são usadas por Deus e nós temos que ter discernimento do Espírito Santo, conhecimento da palavra, para que a gente não venha cair nessas armadilhas, porque quem é de Deus tem um coração humilde e vai reconhecer sempre os seus erros, vai reconhecer que sem Deus essa pessoa não é nada, que sem Deus nós não podemos fazer nada, porque quem faz tudo na nossa vida é o nosso Deus, o nosso Pai. Por isso que Deus escolhe aqueles que têm um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que engrandece a Deus, não se engrandece, não se ensoberbece, né? A nossa alegria está em exaltar e glorificar o nome do nosso Deus, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, amém? Fique que eu vou orar por você. Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa, Pai amado. Eu agradeço ao Senhor por cada pessoa que está passando aqui, dedicaram um tempo para ouvir essa mensagem, que estão ouvindo essa oração. Pai, que o Senhor visite essas pessoas, Pai amado, dê um abraço de carinho, um abraço de amor, um abraço de Pai. Principalmente essas pessoas que se sentem só, Pai amado, que se sentem desprezadas pelas outras pessoas. Que o Senhor venha ser a companhia delas, que o Senhor venha encher o coração delas da tua alegria, da tua paz, do teu amor, pois o Senhor é um Deus que cuida dos seus. O Senhor é um Deus que dá paz, que dá amor, que dá carinho. O Senhor supre todas as nossas necessidades, Pai. Que o Senhor possa ir ao encontro de cada pessoa que está se sentindo dessa forma. Que o Senhor possa levar cura para quem está clamando por cura. Levar paz nos lares, nas famílias, nos casamentos. Para que as pessoas venham se respeitar. Para que os filhos venham respeitar os pais respeitar os filhos. E venham viver em amor e harmonia. Pois a família é um projeto do Senhor. O Senhor tem prazer nas famílias, o Senhor abençoa as famílias, que o Senhor possa entrar nesses lares, Pai, e desfazer as armadilhas que o inimigo faz na vida dessas pessoas, para que elas vivam sempre em contendas e intrigas, Pai amado. O Senhor é um Deus poderoso e a nossa força e a nossa busca só vem de Ti, porque só o Senhor que pode fazer e desfazer nas nossas vidas, Pai amado. Que o Senhor possa libertar dos vícios, pois tem muitas pessoas, muitos jovens que estão aí presos aos vícios, Pai amado. Que o Senhor possa ter misericórdia, Pai amado, desse jovem que está ouvindo agora, e o Senhor possa ir ao encontro dele, libertar de vez, Pai, deixá-lo livre de todas as armadilhas do inimigo, dos vícios que o inimigo colocou na vida dessa pessoa, para que essa pessoa venha ficar presa a ele. Só o Senhor tem poder para isso, Pai amado. Que o Senhor possa visitar os hospitais, levando cura, restauração da saúde, levando alegria e alívio a essas pessoas que passam por problemas de depressão, Pai amado. Só o Senhor pode dar cura, só o Senhor pode libertar. Que essa pessoa possa sentir agora a Tua presença forte, real na vida dela, e ela venha ser liberta para todo sempre. Liberta da depressão, liberta da ansiedade, liberta da crise do pânico, Pai amado. Só o Senhor tem poder para isso.
Que o Senhor possa levar vida e vida em abundância para a vida das pessoas. E venho te pedir também proteção, Pai amado, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares. Que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos proteger, Pai amado, que o Senhor venha nos livrar de todo o mal, que a gente esteja debaixo do teu esconderijo, à sombra do Altíssimo, Pai amado, onde possam cair 1000 do lado e 10.000 à direita, e nós não sejamos atingidos. O Senhor venha ser o nosso pastor por toda a nossa vida. E quando o Senhor é o nosso pastor, o Senhor não nos deixa faltar nada. Que a prosperidade, a paz e o amor venha reinar sobre as nossas vidas. Que o teu reino venha sobre nós, Pai amado. Eu te peço e te agradeço. No precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.